Consultante responsável pela componente de capacitação e comunicação do Plano Metropolitano. Caros amigos, muito bom dia a todos. Em nome, reiterando as palavras do meu colega Sérgio Barroso, é um prazer estar aqui depois desta caminhada partilhada com todos nestes 2 anos de trabalho e, no fundo, no seguimento daquilo que foram as palavras do primeiro secretário, naquilo que foi a apresentação síntese do Sérgio sobre o que temos em mão e aquilo que, naturalmente, os responsáveis que temos aqui connosco tudo farão para implementar, gostaríamos de lançar, antes de um coffee break, ao qual se seguirá naturalmente um ato simbólico da maior importância para essa implementação, a assinatura do compromisso entre os vários responsáveis dos municípios da área metropolitana, dar voz, no fundo, a 3 oradores que nos acompanharam neste plano e que vêm refletir sobre aquilo que poderá ser o caminho para garantir a qualidade de vida na metrópole do futuro. É esta a expressão que tem no programa, num sentido de interrogação e, portanto, naquilo que nós sabemos que não é uma afirmação, não é um ganho, é algo que temos construído. Temos connosco, à minha esquerda, a Sra. Professora Maria João Alcoforado, do Comitê de Peritos deste plano, professora catedrática da Universidade de Lisboa, o Sr. Professor Jorge Gaspar, professor emérito da Universidade de Lisboa, também do nosso Comitê de Peritos, e a Isabel Pina, geógrafa, que coordenou institucionalmente o plano no quadro da AML. E eu, como seria, ainda por cima estamos aqui numa relação paritária, não é? E, portanto, estamos 2-2, mas ainda mantendo as questões de cavalheirismo, pelo menos a mim me aprazem. Eu começaria aqui pela sua professora Maria João Alcoforado, por lhe lançar esta questão absolutamente chave, que é o facto da ciência climática, que tanto tem contribuído para trazer, quer a nível nacional e internacional, neste caso metropolitano, estas questões para o debate público. O que é que acha que agora, de futuro, existindo este plano, se deverá e se poderá continuar a fazer, quer a uma escala metropolitana, que é fundamental no quadro desta análise, quer mesmo, por exemplo, naquilo que foi abordado aqui, ao nível de um trabalho mais local, em que temos os fenómenos das ondas de calor, das ilhas nos centros urbanos. O que é que a sua professora pode partilhar connosco nesta perspectiva de futuro? Está a funcionar? Está. Muito obrigada, agradeço muito o convite para estar aqui. Eu fui acompanhando ao longo destes 2 anos este projeto, sobretudo na parte da climatologia, com os meus colegas do IGOT, e acho que isto foi um passo gigante. As alterações climáticas passaram de algo... Há muito que se fala das alterações climáticas, mas muitas vezes é algo abstrato. Pronto, acontece, é o global, é o 1,5 grau, é o 2 graus, e as pessoas a certa altura não se compenetram muito da importância das alterações climáticas, como diz o meu colega António Lopes, do seu bairro. Ou seja, passamos do global para o local, embora ainda uma escala de um espaço relativamente... Um espaço relativamente grande, mas começámos a ter informação espacializada e verificou-se que na AML há uma diversidade enorme, portanto há alterações climáticas e alterações climáticas, as coisas são diferentes no que diz respeito aos diferentes parâmetros. Nos casos há problemas de cheias e inundações, noutros há problemas de temperaturas elevadas. E por isso acho que foi um passo muito, muito importante. E também ser feito ao nível da AML será também uma mais-valia para os trabalhos que se venham a fazer, visto que já não vai valer a pena voltar sempre ao princípio e fazer os estudos de base. Digamos que é um estudo de base que está feito para continuar. Agora, depois para continuar, eventualmente tem que se passar um downscaling nos vários locais, não é? Portanto, tem de ser no nível por exemplo, portanto, nós temos informação agora precisa, atual e para o fim do século. E, portanto, agora precisamos de detalhar no espaço. Já há estas regiões morfoclimáticas que se definiram
porque o tempo e as condições necessárias não davam para detalhar mais, mas está tudo preparado para fazer o downscaling onde for preciso. Eventualmente também não vai ser preciso ir ao pormenor em todos os locais. Agora já se sabe os locais-chave onde é preciso atuar. E um dos sítios, não sei se é por deformação profissional, onde será preciso atuar as áreas urbanas. Acho que estava à espera que eu falasse no assunto, que têm também influência. Antes de haver alterações climáticas globais, já nas cidades, em certas cidades, as temperaturas tinham subido 3 ou 4 ou mais graus centígrados, de modo que é uma modificação do clima. Na altura não se relacionava com as alterações climáticas globais e hoje em dia também há dificuldade em relacionar as duas coisas. Uma coisa são as alterações climáticas de que se fala a nível global e depois saber, pois há muitas vezes, em muitos estudos, põem-se as cidades como passivas a sofrer as alterações climáticas ditadas pelo aumento do CO2 na atmosfera. Só que as cidades também fazem o seu clima. E, portanto, há esses dois efeitos que normalmente se vão adicionar e que devem ser vistos e deve-se tentar também separar o que é uma coisa, o que é outra. E, a nível local, é mais fácil depois atuar e tomar as medidas necessárias. Ok, muito obrigado, Sra. Professora. Sr. Professor Jorge Gaspar, partilhar uma reflexão connosco. Pode, com certeza. Nós temos, sobretudo, esta flexibilidade e este trabalho de equipa que faz encaixar e encadear tudo isto. Bom dia, portanto, muito obrigado. Professor, faz favor. Isto é um vício da oração e, portanto, vim preparado até com bibliografia, não é? Porque, em curto espaço de tempo, não vale a pena tentar dizer tudo o que nos vai na alma e que gostaríamos de transmitir e ser úteis por aí, mas para isso vou indicar um artiguinho meu num livro que saiu, é um catálogo, no fundo, de uma exposição feita pela Câmara de Lisboa sobre os futuros de Lisboa. Tenho aí um capítulo sobre muito do que aqui já foi dito, sobre o pano de fundo das alterações climáticas, o que é que pode ser, o que é que podem ser os futuros de Lisboa, numa visão utópica, porque não valia a pena estar com grandes ameaças, visões distópicas, quando a realidade para a área metropolitana de Lisboa, eu diria que pode ser bastante interessante, porque como noutras situações, adaptar, mitigar, construir, é muitas vezes a resposta a grandes desafios. Já foi assim quando foi do grande terremoto de 1755. Foi uma grande oportunidade que Lisboa encontrou e realizou, construiu para definir uma metrópole para o futuro. Eu penso que as alterações climáticas também trazem esse tipo de oportunidades para Lisboa. O pano de fundo das alterações climáticas não é único, neste momento tem que ser posto outro pano de fundo, um pano de fundo mais global, e esse pano de fundo mais global é geográfico, mas também é temporal. Ao longo de mais de 2000 anos, Lisboa manteve-se no seu sítio com as suas características e com as mesmas características de inserção mundial. E nós temos que perspectivar o futuro de Lisboa dentro deste pano de fundo das alterações climáticas, mas também tendo em conta as suas oportunidades a nível do local ao global. E as oportunidades globais têm que ser postas num contexto de uma possibilidade, o que vai ser o século XXI. Além de nos trazer este aumento da temperatura, diminuição da porosidade, aumento do nível, subida do nível do mar, vai-nos também trazer outra realidade política. E a grande questão que se põe é: o século XXI será o século da China? E essa questão é fundamental, penso eu, também para esta questão das alterações climáticas. E tem que ver com um tema que já falou aqui assim o nosso querido secretário da área metropolitana geral, da área metropolitana de Lisboa, a questão da competitividade. Quando falamos de competitividade, deve ser sobretudo uma competitividade a nível global. É essa que nos importa mais.
como cidade intermunicipal, realmente é um tema pouco interessante, sobretudo no contexto em que nós estamos aqui assim a falar, e nessa medida eu concordaria com ele. Nós, lido estas conclusões e os relatórios a que já chegou o grupo de trabalho, diria que temos uma série de projetos possíveis para responder a esses desafios. E eu vou enumerar 5 projetos. Esses projetos são um grande projeto de ordenamento hidráulico para a área metropolitana de Lisboa. Quer se queira, quer não, nós temos que enfrentar os problemas. E os problemas maiores têm que ver com a subida do nível do mar, o aumento da temperatura. E isto conjugado traz problemas de natureza sanitária, por exemplo. Podemos voltar aqui, regressar aos séculos atrás. Dom Dinis confrontou-se no Baixo Tejo, na área, digamos, que onde é ativa a maré, com o problema do paludismo. Mas também com o problema da necessidade de povoar, de valorizar as terras. E o que é que ele promoveu num grande projeto integrado de Salvaterra? Um projeto de planeamento integrado, que foi desde as questões que começou por ser de ações de hidráulica, o encanamento, a abertura de valas navegáveis, mas também valas próprias para drenar água. E é um projeto desse tipo que nós temos de fazer. Não esquecer que a subida de 1 metro ou 90 centímetros, o que se queira, do nível das águas, vai projetar a maré mais a montante. Vai projetar a maré mais a montante, mas também vai projetar a maré mais terra adentro. E nós temos que, e aqui não há muitas alternativas, temos que enfrentar esta realidade a partir de um grande projeto de hidráulica. Temos que voltar a uma profissão que foi ainda hoje está na memória das populações ribeirinhas, particularmente de Valada, de Vila Franca e até de Loures também, os valadores. Temos de ter valadores, mas já é outro valador, já são valadores preparados no Instituto Superior Técnico, eventualmente, mas também no ISA, e que sabem trabalhar e responder a estes retos. Nós fugimos muito a estas questões, digamos, de mexer na infraestrutura, mas é inevitável e vai ser necessário. E nós temos que defender aquele que, quanto a mim, é o maior património da área metropolitana de Lisboa, que é o património da lesíria. A grande lesíria do Tejo, que está em perigo, vai estar em perigo sobremaneira, tem que ser protegida, tem que ser valorizada, porque aí está uma das dimensões de maior competitividade de Lisboa ao longo de séculos que temos esquecido nos últimos tempos. Lisboa vai ter necessidade, no futuro próximo, e começa agora já, de vir a desenvolver uma base económica a partir da agricultura. E isto tem que ver com outro tema que é muito importante, que é o tema da alimentação, que eu gostava de desenvolver aqui, virá noutra oportunidade, mas a alimentação é um problema mundial. E a alimentação a resposta para a alimentação tem que se encontrar na convergência dos sistemas alimentares locais com os sistemas alimentares globais. E Lisboa pode competir aí nestas duas dimensões. Quando eu digo Lisboa, área metropolitana, e para lá da área metropolitana, eu diria todo o envolvente do Tejo, tanto do lado da Lesíria como do lado da Charneca. Apetecia-me agora citar aqui o grande Almeida Garrett e aquela conversa das viagens da minha terra, quando sobe o Tejo, o que os ílhavos e os mortoseiros, mas sobretudo os ílhavos, o que eles fizeram na Charneca. Da Charneca fizeram lesírias. E nós temos que pensar bem e trazer para as nossas discussões também esta dimensão histórica, antropológica, que é fundamental. A alimentação vai implicar novos cultivos, certamente, adaptados às alterações climáticas, que são uma oportunidade, se formos ver bem, são uma oportunidade, porque a subida da temperatura, se for bem articulada com a base económica agrária, pode trazer novas perspectivas para Lisboa. Também, ao nível da temperatura, temos o arrefecimento do mar. O arrefecimento do mar vai trazer novas oportunidades. A subida do nível do mar de 1 metro e o arrefecimento das águas, vejam, vai colocar Lisboa naquilo que era no período romano e pouco depois. Vamos aqui assim um bocado romanticamente pensar no Porto dos Cacos de Alcochete. Qual era a razão de ser desta jazida arqueológica? A produção de ânforas para aquilo que era uma das bases fundamentais do Baixo Tejo, a exportação de pescado.
não é? Eu há dias estive numa sessão deste ano, no Itália, sobre também problemas deste tipo, e encontrei lá propostas de estudantes do ISCTE para a trafaria. E lá vinha uma proposta de reconstrução de uma antiga fábrica de conservas. Lisboa teve várias fábricas de conservas, podemos dizer, desde o tempo dos fenícios. E esta trafaria é do século XIX, já laborou ainda ao longo do século XX, e nós temos que pensar que Lisboa vai ter novamente essas oportunidades. O estuário do Tejo, e baixando a temperatura, não tendo a indústria, estando mais limpo, subindo o nível do mar, vai ter grandes oportunidades no domínio da aquicultura, da transformação de pescado, mais uma vez no domínio da alimentação. Outra questão que eu queria referir é as oportunidades no domínio do ambiente vivido para as populações. O tema aqui era a qualidade de vida. A qualidade de vida, claro que é uma coisa muito complexa, desde que nós começamos por garantir o emprego, temos possibilidades, potencialidades para uma boa qualidade de vida. Depois podemos ir também às questões do espaço público, do ambiente. E é nesse aí que nós podemos mais uma vez aproveitar as contrariedades das alterações climáticas, nomeadamente no que diz respeito à subida do nível das águas, para criar novos espaços de lazer. E 2 espaços de lazer eu falo de cor, também dá. 2 espaços de lazer que vão ter grande oportunidade são os o que chamamos a Lesíria de Louras, o Trancão e os seus afluentes, aquele sistema fluvial da Baixa de Louras, que foi ainda no século passado, ou melhor, no século XIX, cheio de atividades marítimas, atividades de transporte por barco, mas também exploração de sal. Frielas era... Já estamos aqui. É muito interessante, mas eu daqui não vejo o mapa, falo de cor de qualquer maneira. Nós temos aqui, é melhor até, esta imagem mostra toda a extensão do que é esta Lesíria de Louras, mostra, aqui vemos então melhor, logo aqui, Frielas, pronto. É o único que eu vejo daqui. Frielas era um centro salineiro muito importante. Antes de Frielas, a montante de Frielas, tínhamos Unhos. Unhos era um centro pescatório. O oráculo de Unhos é São Pedro, e não é por acaso. E temos mais a montante de um dos afluentes, a Ribeira de Louros. Temos ali assim... estão aqui, vejam, esta Lesíria. E temos aqui a Mialhada. A Mialhada, para os que não sabem, já foi porto, podemos dizer Porto Mar. Os sinos que foram fundidos em Braga e que seguiram para o convento de Mafra, vieram por via marítima até à Mialhada. Isto não era uma terra de hortas, portanto é uma terra de salinas e de terras salgadas, e nós podemos retomar aqui assim, com mais 1 metro de subida da água, e com um bom sistema de represas podemos retomar aqui assim esta função fluvial e, de certo modo, marítima, sendo a água salgada. O município de Louras, eu penso que já se antecipou, não sei se pensando neste futuro, mas antecipou-se no seu parque urbano de Louras. Nós podemos ver já perspectivas de encanamento, que estão feitas de encanamento e, portanto, já permitindo mesmo subsistir e melhorar até as condições com mais 1 metro do nível da água. Esta é apenas uma sugestão. Outra sugestão que nós fazemos tem que ver com, deixamos isto para outra altura, tem que ver com a base económica, mas tem que ver com o rio Coina e a sua subida, vejam, a subida do Coina até Azeitão, o que não é novidade. O que não é novidade, porque esta Coina era um porto de mar dos romanos e, para montante de Coina, construiu-se a Vala Real, que era navegada, portanto, até à altura de Azeitão. Eu já tenho proposto isto noutros âmbitos, nomeadamente
na revisão do PROT da área metropolitana, construir aqui assim um grande parque urbano que beneficiaria populações como a da Quinta do Conde. Como imagem, costumo dizer que a Quinta do Conde é, em paralelo com o Parque das Nações, em Lisboa, um dos 2 maiores sucessos do urbanismo português contemporâneo. Porquê é que eu digo isto? Porque ambas criaram condições de habitação e condições de mesmo progressão, alavancamento social para um número muito equivalente, a ordem de 25 mil pessoas, com uma grande diferença. A Quinta do Conde não teve custos, ou quase não teve custos, para o Estado, enquanto que o Parque das Nações foi subsidiado e teve esse apoio não só do Estado como da Comunidade Europeia. Ora, posto isto, além do mais, seria uma questão de justiça territorial justiça territorial dentro da área metropolitana. Bom, posto estas sugestões, o que é que nós teríamos ainda mais? O desenvolvimento do turismo, há grandes oportunidades para o turismo, que eu deixarei para outra altura, e um polo mundial do conhecimento. Com base em tudo isto, podiam pôr à luz, faz favor. Se for possível, a questão da luz. Isto é complicado. É o chamado jogo de luzes, mas agora temos que voltar outra vez à luz inicial. Ok. Muito obrigado. Isto não estava preparado para este tipo de envolvente, mas vou-vos ler dois ou três parágrafos deste trabalho que vos citei e que é, no fundo, que é uma visão do que pode ser o Oásis Lisboa. O Oásis tem que ver com esta ideia das alterações climáticas e com este ambiente de cataclismo, catástrofe que se instala e que eu acho que é errado. Porque isto é outro tema que pode ser objeto de uma futura conferência que eu sugiro, que é não podemos dramatizar, é um erro, de resto, dramatizar situações como a que estamos confrontados, as alterações climáticas. Pelo contrário, temos que ter uma atitude mais proativa e uma atitude, não diria mais otimista, mas mais realista. E, se possível, tendo o nosso Marquês de Pombal como figura tutelar que nos pode inspirar. E daí esta noção do Oásis de Lisboa, a originalidade de uma cidade âncora do sistema mundo. Aproveitando todas as forças da sua geografia, na localização e do sítio, as vantagens geradas pelas novas rotas aéreas e oceânicas, Lisboa encontra-se na convergência e valorização de 3 elementos fulcrais para os seus futuros: o sol, a água e o solo. À medida que vai crescendo em população, isto é a visão de futuro, 100 anos, 150 anos, mais racional e profícuo é o uso do solo e o ordenamento do território, transformando-se assim na cidade ideal do terceiro milénio, a metrópole verde das florestas, dos jardins e das hortas. Isto é tudo explicado, como é que ela vai ser mais verde, pela vontade que tem também de fazer frente e de acordo com as propostas do nosso relatório. O território que hoje corresponde à área metropolitana duplica a sua população por volta do ano 2250 e uma parte significativa do seu abastecimento alimentar provém das áreas envolventes do oeste, das lesírias do Tejo e do Sado, do oceano, com as suas exemplares quintas aquícolas. A Heródoto vai-se buscar a nova divisa de Lisboa, o Dom do Tejo. As colinas e as encostas impróprias para uso urbano são devidamente ordenadas, podendo dar origem aos vinhedos e olivais, uma das imagens do novo Éden, das terras arenosas que bordejam as lesírias. As palmeiras marcam o desenho da nova paisagem. Nas terras menos acessíveis, ou que importa proteger da erosão ou de contaminação salina, implantam-se diversos arvoredos,
constituídos por espécies do velho sistema ou adequadas para uma nova floresta clímax. Selecionados e bem ordenados, os férteis solos basálticos da envolvente Saloia voltarão a produzir trigo da mais alta qualidade para o novo pão de Lisboa, também em homenagem aos passeios de Almeida Garrett e à visão quase utópica de Gonçalo Ribeiro Teles, contribuindo tudo para fortificar a cultura lisbonense. Uma das novas atividades de base económica de Lisboa é o da engenharia agronómica e florestal, que muito aprendeu com os processos de adaptação às alterações climáticas. Os nossos sábios publicarão surpreendentes artigos nos espaços científicos de referência global. As novas empresas exportam sementes e cultivares para hortas e jardins de todo o mundo. Esta visão utópica é necessária, como há pouco eu ia dizendo, para contrariar este excessivo pessimismo que se pode implantar. E esse pessimismo é muito prejudicial justamente para a competitividade, que era o que há pouco ia dizendo, porque algo que no nosso estudo não era exigido, mas que falta desenvolver é a vertente económica desta sustentabilidade que é necessário, esse desenvolvimento sustentável que é necessário. Essa vertente económica tem que começar por justamente mostrar que o futuro de Lisboa é um futuro com muitas oportunidades e essas oportunidades decorrem em boa medida daquilo que nos vão trazer de alterações climáticas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Introduzimos aqui este modelo que obviamente complementou e que foi fundamental nesta lógica de perspectiva, e eu perguntava no fundo à Dra. Isabel Pina, que acompanhou connosco o plano, depois daquilo que foi a aplicação prática operacionalmente com os municípios e dentro da instituição poderemos vir a obter, não é, com este plano. Obrigada, João. Muito boa tarde. De facto, digamos que o cimento já começou a ser construído pela área metropolitana. Começou a ser construído desde logo quando a área metropolitana assumiu a elaboração, a condução do processo de elaboração deste plano e quando o programou para que se concretizasse de uma forma muito participada, ou seja, o programa que desenhámos não se limitou a fazer uma encomenda para que tivéssemos um instrumento que podendo ter méritos do ponto de vista do aumento do conhecimento científico, até na sua parte propositiva, não satisfaria cabalmente aquilo que é a ambição da área metropolitana, que seria realmente envolver em todo o processo um conjunto de atores empenhados e comprometidos que pudessem, de alguma maneira, criar também o tal cimento, contribuir para criar o tal cimento que depois vai permitir passar para a implementação do plano. Claro que na primeira linha do processo e desde sempre a participação dos 18 municípios, que não deixando de estar comprometidos com aquilo que é, digamos, a ação primeira da adaptação, que é uma ação local, tiveram também, através deste processo, a oportunidade de refletir a uma escala diferente, uma escala que também tem a sua oportunidade e a sua relevância no ponto de vista da adaptação, que é a escala metropolitana. E só isso foi já, digamos, um ganho inestimável. Portanto, esse comprometimento dos municípios que deixaram de olhar só para o seu território do ponto de vista da adaptação e que puderam refletir, portanto, naquilo que poderia ser uma ambição também do ponto de vista metropolitano. Naturalmente que todo este processo foi um processo também muito importante para a capacitação institucional. Já quando iniciámos estes trabalhos, há cerca de 2 anos, havia um conjunto de municípios que já tinham bastante capital, digamos, bastante conhecimento, porque já tinham muito precocemente, mas já tinham iniciado há bastante tempo a sua ação do ponto de vista da adaptação e já estão munidos de um conjunto e de um corpo técnico bastante capacitado. Foi muito interessante nós podermos, de alguma maneira,
maneira contar com a colaboração também desses municípios e simultaneamente com o empenho dos restantes que naturalmente também acrescentaram muito valor ao processo. Mas o que está em causa agora neste momento para o futuro, a discussão que se faz na área metropolitana, no fundo é como é que nós vamos dar continuidade a este trabalho, como é que nós vamos operacionalizar o plano e como é que nós vamos assegurar que continua a existir de facto esta partilha de conhecimento, a articulação para uma ação integrada e como é que no fundo os problemas são atacados na escala mais adequada, como é que digamos esta reflexão nos faz perceber quais é que são as prioridades e quais é que são as escalas de atuação. Portanto, é claro daquilo que temos vindo a discutir e naturalmente são os órgãos da área metropolitana que fazem emanar este tipo de reflexão, mas o que se discute é de facto como é que a área metropolitana, enquanto instituição de governo, tem que potenciar a sua ação, não é? De maneira a que possa dar um contributo realmente distintivo para o planeamento e para a implementação de intervenções de escala intermunicipal e metropolitana. Portanto, há aqui um passo que tem que ser dado para que possamos, de facto, passar à ação este plano. Muito bem. Estando aqui na nossa hora, eu não resistia só a terminar fazendo naturalmente e aproveitando aqui a presença de cada um, uma questão final e que a sua professora Maria João Alcoforado, quando nós desenvolvemos o plano, a questão dos dados climáticos foi sempre uma questão absolutamente decisiva. Aliás, disse muito bem, porque às vezes as pessoas falam 1,5 graus, 2 graus. É muito interessante, por exemplo, para falar com a comunidade escolar e as crianças, muitas vezes, eu arrisco a dizer isto, dão mais relevância ao aumento da temperatura ou à sua baixa, do que os próprios adultos, que tendem muitas vezes a relativizar tudo isto. Como é que acha, por exemplo, na recolha, na monitorização desses dados a nível metropolitano, a nível local, nos próprios municípios, o que é que podemos implementar? Que ação é que ainda podemos desenvolver até para ter mais dados, divulgar? O que é que acha que poderá ser feito, não é, agora neste seguimento? Por exemplo, no que diz respeito, talvez falando das cidades, que era o que nós estávamos há bocadinho a ver, para fazer o estudo nas cidades, e já em algumas, é preciso uma rede própria para isso, porque a rede meteorológica, a rede do Instituto Meteorológico está feita justamente para que não tenha influência da área que está envolvente, não é? Portanto, tem que ser umas estações que nós já temos em Lisboa, uma rede que funcionou à roda de 14 anos e que também já há trabalhos publicados, que digamos uma rede mesoclimática, para ter informação sobre os vários bairros da cidade. Isto no processo de downscaling falava há pouco. E para descer ainda mais a escala, então temos que ir ao nível do bairro, que pode ser com medições, mas pode ser também com modelização. Por exemplo, a modelização do vento que foi feita em vários bairros por colegas meus. E também uma coisa importante que está a ser feito já em alguns municípios, eu estava ontem a ver o de Lisboa, portanto é fazer estudos paralelamente da ocupação do solo em pormenor nas cidades, porque um estudo como foi feito dá para o conjunto da AML. E depois temos que ir descendo em escala. E nas cidades a variação da ocupação do solo é enorme no espaço e, portanto, já se consegue com técnicas cartográficas e com imagens de satélite fazer mapas muito, muito pormenorizados e chegar a umas unidades. Neste trabalho foi as unidades morfoclimáticas e essas têm um nome um bocado rebarbativo. Podem-se chamar climotópicos ou áreas de igual resposta climática, ou de resposta climática homogénea. Portanto, se nós tivermos essas áreas no mapa, já é muito mais fácil depois cartografar os elementos e saber onde é que vai ser a temperatura mais alta ou mais baixa, onde é que vai haver mais vulnerabilidade e onde é que se tem que tomar certas medidas. Porque uma coisa que sempre fez um pouco confusão é que pode-se fazer listas de medidas, mas os decisores, os técnicos, têm que saber o que é que vão aplicar e onde, porque senão não se consegue avançar como deve ser. Portanto, isso era um exemplo para o estudo do clima urbano. Já posso dizer, em relação, há bocadinho tinha pensado noutra coisa, que já não tem a ver com as cidades, tem a ver com os extremos. Fala-se muito dos extremos, sobretudo os extremos da precipitação, mas o ritmo
do climático também tem vindo a modificar-se. E, por exemplo, como se pretende uma aplicação a outras, por exemplo, na agricultura, no turismo, portanto, fez-se agora um trabalho mais para a saúde, mas há outras coisas a desenvolver, eventualmente também estudar a evolução desse ritmo no tempo nos municípios em que as práticas agrícolas mais podem sofrer com isso, porque nós ouvimos as pessoas a dizerem, eventualmente também podia ser estudado o que é que está exatamente a acontecer. Isto 2 exemplos muito concretos. Muito obrigado, Sra. Professora, que são absolutamente fundamentais. Sra. Professora, trouxe-nos aqui a questão dos projetos, não é? Esta visão sobre a construção de uma área metropolitana. Falamos muito neste tripé, administração central, poder público, a questão da academia. Como é que podemos captar a sociedade civil, as empresas, também para construir exatamente o que nos trouxe aqui, não é? Que desafio é que podemos lançar e, sobretudo, como é que a AML, que tem agregado aqui estes responsáveis em torno deste plano, pode agora também captar aqueles que muitas vezes têm os recursos e os meios para fazer esse processo também de transformação territorial. Há alguma pista sobre isto, Sr. Professor? Pistas só no Montijo, mas enfim, mas o que está implícito, enfim, na minha intervenção, no fundo, se eu tivesse alguma mensagem, alguma pista a dar, é a seguinte. Era bom aproveitar este estudo, este plano, que é fundamental para a ação, e desde já, mas para lhe dar a dimensão que falta, que é a dimensão económica e social, cultural. E essa só poderá ser transportada numa visão para o futuro da área metropolitana, eu diria, e para lá da área metropolitana. É essa visão do futuro que nós podemos construir face a um determinado cataclismo, que quando eles são subsequentes ao cataclismo, o caso do tremor de terra, o caso do grande incêndio de Londres, por exemplo, que tem articulações interessantes com o sismo de 1755, nas reações, na reconstrução, mas nós aqui estamos em condições quase ideais para começar a dar a resposta desde já. E a resposta desde já é essa visão que temos que construir e ver se ela é adequada ou não é. Eu penso que sim, que nós podemos ter uma visão adequada e de grande desenvolvimento da área metropolitana, inclusive na dimensão demográfica. Eu dizia ali naquele texto de antecipação do Oásis de Lisboa do futuro, a população a duplicar. Não pensem que é uma coisa real. Apesar de todo aquela agrume que nós aqui desenhamos, ou que vamos desenhando, a comunicação social, sobretudo, para o futuro, consequente a estas alterações climáticas, vamos ver, há áreas onde vai ser muito pior. E Lisboa vai ser tão bem, pode ser uma grande plataforma para o refúgio de muitas populações onde as condições vão ser piores. E isso é também uma oportunidade, uma grande oportunidade para Portugal e para a área metropolitana de Lisboa. Receber gente e que já estamos, e nesse sentido, estamos a dar bons passos a preparar o ambiente, inclusive o ambiente social e cultural, das mentalidades para isso. Portanto, há muitos caminhos a seguir para este crescimento sustentável da área metropolitana de Lisboa, aproveitando oportunidades que, com o trabalho, porque é evidente que o trabalho é a base de tudo. Eu vou só citar aqui um grande mestre que tive, um grande geógrafo francês, Daniel Fauché, que tem uma expressão para classificar o que é a Flandres belga e a Holanda. Ele diz: são terras muito ricas do ponto de vista agrário, construídas como? À base de concentração de trabalho humano. É isso que nós temos que concentrar mais na área, mais trabalho humano, disso se trata, e vamos começar desde já a proteger as nossas lesírias. Ok, muito obrigado, Sr. Professor. Isabel, para terminarmos, e uma questão muito importante é que nós falamos muito, não é? Há sempre esta questão que estamos aqui no final. Isto que conheceu o final do ano, final do plano. Ainda bem que os oradores, o Sérgio, o próprio secretário lançaram. Isto é o começo, não é? De algo que está.
muito importante, se calhar, realçar e o contributo do que fica em aberto. Houve aqui esta interação entre técnicos municipais, não é? Criou-se uma verdadeira equipa de técnicos municipais que durante 2 anos foram engrossando as fileiras e, portanto, foram criando, já não era uma equipa de futebol de 11, de rugby, já era quase um campeonato em que tínhamos uma centena de técnicos a trabalhar. O que é que fica na AML, não é? Falámos aqui de uma plataforma, falámos aqui de dados para o futuro, não é? Como é que podemos continuar a interagir e dar o salto para as ações, não é? Bom, ficam muitas coisas, fica naturalmente também uma responsabilidade de monitorizar e de avaliar este plano, naturalmente baseado num sistema de avaliação, um sistema de atualização de indicadores, não só indicadores climáticos, mas também indicadores de execução do plano que serão muito importantes depois para a sua revisão, naturalmente porque as dinâmicas do clima e as dinâmicas da sociedade não são compatíveis com longos ciclos de vida deste tipo de instrumentos, portanto, naturalmente ele terá que ser avaliado e revisto num prazo se calhar mais curto que aquele a que estamos habituados, podemos falar de 5 anos, não é? Pelo menos para o primeiro ciclo de avaliação, mas fica também um trabalho que nós já iniciámos e que iniciámos ainda durante a execução do plano, que foi um trabalho que estamos a fazer com os municípios de reflexão sobre aquilo que são as prioridades municipais, mas alinhadas com a visão estratégica metropolitana, ou seja, aquilo que dentro das prioridades municipais está dependente de uma concretização que tenha uma abordagem do ponto de vista, pelo menos, intermunicipal, em alguns casos metropolitano. Portanto, estamos a falar de grandes projetos metropolitanos que vão ter que ser pensados e que vão ter que, reunidas as condições, naturalmente, também dentro daquela perspectiva da corresponsabilização do Estado, da Administração Central, com a área metropolitana, com as autarquias e definido o respectivo quadro de financiamento, poderão ser, digamos, o futuro do nosso trabalho do ponto de vista da adaptação ao clima. Portanto, de facto, está a começar. O grande desafio está agora a começar. Muito bem. Portanto, eu acho que resta-me, de facto, agradecer aos nossos oradores o contributo e, sobretudo, o trabalho que também foi feito e que nos levou aqui, transformar a pergunta do painel em afirmação. De facto, há um caminho, não é? Obviamente, ainda bem, o Sr. Professor trouxe-nos aqui essa visão sempre importante de oportunidades que existem perante, obviamente, as ameaças que temos que trabalhar e, portanto, convidar-vos agora, como está inscrito, a uma pausa de que voltaremos então para, eu diria, daqui a 15, 20 minutos para não atrasarmos muito, até pelos compromissos que estão pendentes. Muito obrigado.